Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento que nos proporciona, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair melhores entendimentos, mais largos, mais profundos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e hoje nós entramos no capítulo 10, penúltimo capítulo dessa parte, né? Estamos aí por de 4 a 5 aulas para encerrar essa parte, que é a mais longa do Livro dos Espíritos. E então hoje nós vamos ver o capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Um capítulo com 35 questões, né, que eu planejei assim, abordar em 2 aulas, duas participações, né? Vamos lá então. Questão de número 558. Kardec pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Os espíritos têm algum outro grande objetivo, alguma outra coisa, né, a fazer além de buscar a perfeição? E o nosso orientador responde assim: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. A resposta do nosso orientador nos coloca, vamos dizer assim, conscientes, né, de que nós não somos pacientes das ações, nós somos agentes da tarefa, agentes e participantes da tarefa do plano divino. Ele diz: concorrem para a harmonia do universo, estamos envolvidos no planejamento, na obra de Deus, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Nós somos aqueles com os quais Deus conta para que as coisas aconteçam. É por nosso intermédio, espíritos filhos seus, que ele desenvolve todas as tarefas do plano. Então, nós saímos daquela condição de pacientes, né, sofrendo a ação, para a situação de agentes, fazendo a ação. Questão 559. Kardec pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? São só os espíritos elevados que trabalham? De outra forma, é assim que ele pergunta, né? Desempenham função útil os imperfeitos e inferiores? E aí o nosso orientador responde assim: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Todos, indistintamente todos os filhos de Deus, todos os espíritos filhos de Deus, estão envolvidos na tarefa. Cada um no seu lugar, cada um na sua capacidade, na sua possibilidade, mas todos estão envolvidos. A questão de Kardec, né,
entendida como ele coloca, né? Então, aqueles que são inferiores estariam privados de participar pela sua inferioridade. É isso que eu entendi, pelo menos. E aí o nosso orientador, não. Até os inferiores têm tarefas a executar, têm possibilidades, né, que lhes permitem participar da obra de Deus. Aqui no finalzinho ele faz uma referência à questão 540 que nós estudamos lá atrás, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E lá ele tinha dito que os fenômenos da natureza, por exemplo, né, estão compatíveis, né, são adequados para os espíritos iniciantes, vamos dizer assim, né? Seriam esses inferiores e imperfeitos a que Kardec se refere. Questão 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Tem, cada um tem a sua tarefa, né? Vamos dizer assim. E aí o orientador responde, e essa aqui, a 560 em conjunto com a 561, permite uma outra visão, né? Eu vou ler as duas, depois eu vou comentar no geral. Então ele responde assim: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. E aqui, questão 560, ele pergunta assim: são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Aqui na primeira ele pergunta se existem tarefas especiais, ou seja, eu teria uma tarefa que seria só minha, vamos dizer assim, né? E a segunda ele pergunta se essas tarefas seriam permanentes no tempo. Eu tenho uma tarefa que desenvolvo durante toda a minha existência, vamos colocar assim, né? E aí o nosso orientador responde assim: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só a adquirirem com esforço. E aí o Kardec faz uma notinha, um comentário. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Toda pessoa chega a ser mestre em determinada coisa, né, tendo necessariamente sido aprendiz em um determinado momento. E só chega ao conhecimento integral daquela arte que ele diz, né, quando, tendo executado reiteradas vezes, por muito tempo, né, conhece todos os pormenores daquele trabalho. Então nós estamos falando de alguém, no nosso caso, né, que foi criado simples e ignorante e que tem que alcançar a perfeição. O que é lógico nisso, e a gente consegue entender essa lógica, é que para chegar a isso, né, terá que fazer estágios diversos em diferentes áreas, em diferentes oportunidades. As questões 560 e 561 dão exatamente esse entendimento, né? Então, ninguém fica somente numa determinada função. Ele diz: todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas. É necessário, para alcançar o objetivo final, que a gente conheça tudo. Agora, nós
nós temos uma vaga noção do que seria esse trabalho. Dominar todos os assuntos em profundidade é o que se exige para alcançar a perfeição. Nós temos esse desenvolvimento atualmente? Não. A gente domina uma coisa ou outra com alguma perfeição, alguma, não total, né? E outras tantas a gente simplesmente desconhece, porque existem inúmeras áreas, né, de conhecimento, que nós ainda não trilhamos, ainda não passamos por ela. Então ele diz, todos têm que habitar em toda parte, habitar, viver em toda parte, conhecer o mundo como um todo, habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Nós teríamos que sair da condição de aprendiz para mestre em todas as, vamos chamar assim, especialidades, em todos os ramos do conhecimento. Uma tarefa enorme, uma coisa muito exigente, um tempo também considerável para chegar nesse estágio. E aí, quando ele pergunta se são permanentes, né, para cada um, e ficam na atribuição exclusiva de determinadas classes, né, o orientador responde também, olha, vocês não ocupam uma determinada classe, né? Quando ele fala de classe, ele remete à escala espírita, lá na questão número 100. Vocês não ocupam uma determinada classe e ficam nessa determinada classe, né? Então a gente sai da condição de espírito impuro, imperfeito, iniciante, recém-criado, para alcançar a condição de espírito puro, né? É uma longa caminhada com enormes estações de trabalho, com um grande número de estações de trabalho, né? E que todos nós percorreremos. E ele ainda reforça a ideia. Deus, na sua justiça, não privilegia ninguém. Todos têm que percorrer essa estrada. Velocidade é problema de cada um, mas a estrada é comum a todos, né? 562. Já não tendo o que adquirir, né, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. Então, aqueles que atingiram o último grau da perfeição são espíritos puros. Não tem mais nada a adquirir, diz o Kardec, né? Ficam lá, ociosos. E aí o orientador responde assim: que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Ficar de braço cruzado, no final das contas, é muito mais cansativo do que trabalhar. Então, esse é o conceito que a gente tem. Enquanto a gente está aqui no trabalho carnal, no mundo físico, sentindo cansaço, sono, dores, né, a gente não tem muito vivo esse conceito. Mas nós estamos falando de espírito liberto da carne, né? Então não existem cansaço, não existem dores, as físicas, né? Não existem necessidades orgânicas. E ele ficar lá de braço cruzado sem fazer nada seria um suplício, né? E aí o Kardec desdobra a questão. De que natureza são então essas ocupações? O nosso orientador diz, não, eles têm ocupações. Aí o Kardec, que natureza? O que eles fazem então? E aí o nosso orientador responde assim: receber a natureza das ocupações, receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Nós temos aqui a figura lá da nossa infância dos querubins, serafins, aqueles anjos que ficavam lá ao pé de Deus, né? Os seus mensageiros recebiam as ordens diretas. No nosso caso, dentro do Espiritismo, são os espíritos puros, aqueles que Jesus enumerou, né, como sendo os puros de coração.
que ele disse: verão a Deus. Esses puros de coração conseguem enxergar, ver Deus. Né? Então é disso que nós estamos falando. E aí o nosso orientador reforça, né, aquela imagem que nós temos da nossa infância e também o dito de Jesus. E esses puros que vêm a Deus são os seus assessores diretos, vamos dizer assim. Né? São os que recebem diretamente de Deus as ordens, que se encarregam de esmiuçar isso, levar isso ao entendimento dos outros, que não conseguem ainda nem ver, nem entender completamente a Deus. Né? E mais, velar, cuidar, para que aquelas ordens sejam cumpridas. Então, não é pouca coisa o que esses espíritos fazem, né? Receber as ordens de Deus, destrinchar isso para aqueles outros que têm dificuldade de compreensão e, mais que isso, ficar em cima para que aquilo que é a vontade de Deus se dê no campo prático, se execute. Questão 563. É outra coisa também, né? Eu tenho uma amiga, a fisioterapeuta, que vive sonhando com o fim de semana e com as férias. Né? Está muito cansada, muito cansada. E aqui essa pergunta me lembrou dela na hora. São incessantes as ocupações dos espíritos? Trabalham continuadamente? Né? Não param. É a questão que Kardec coloca. E aí o nosso orientador explica. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Esta mesma atividade lhes constitui um gozo, uma satisfação, pela consciência que têm de ser úteis. Então aqui eu gostaria de me deter, porque tem um conceito aqui que para nós ele é fundamental. Por que a gente vem falando que os espíritos não dormem, não têm repouso? Por que essa atividade incessante? Olha, os espíritos, a característica principal dos espíritos na erraticidade, né, é eles se manifestarem pelo pensamento. Então, ele diz, é incessante, sempre ativo é o pensamento. Ora, se o pensamento se mantém ativo, a atividade é incessante. Eles vivem pelo pensamento, eles não cessam, eles não param de trabalhar. Então, muitas vezes o pessoal fala, pô, mas trabalhar sem parar, porque a gente sempre reporta ao corpo. E o corpo, ele é um grande limitador. No caso, a gente tem que entender que o corpo tem necessidades próprias. Né? O repouso é uma necessidade própria do corpo. Dormir. O corpo precisa dormir. O espírito não. Ele vive, diz o nosso orientador, pelo pensamento. É característica dele, vamos dizer assim, a manifestação própria do espírito. E o pensamento é incessante. Né? Nós mesmos temos uma dificuldade muito grande para cessar qualquer atividade cerebral, né? Não pensar em nada, como a gente diz. Né? A gente tem uma dificuldade enorme para isso. Se é que a gente consegue, né? Porque nós somos espíritos. Então, é nesse campo que o nosso orientador coloca o raciocínio, e aí fica fácil a gente entender. Se os espíritos sua manifestação são os pensamentos, e os pensamentos são incessantes, a atividade espiritual é incessante. Porque a atividade espiritual é pensamento. Né? Então, fácil de entender. E aí que eu gostaria de chamar a atenção, que é outra coisa também que a gente tem. Raciocínio contrário. Né? Parece que é um preconceito que a gente trouxe da Gênese, quando Deus expulsa Adão do paraíso e diz que ele ia ganhar o pão com o suor do rosto e tal.
e aquilo soa como uma maldição, como se a partir daquele momento o ganhar o pão fosse sinônimo de sofrimento, né? E aqui ele diz assim, essa mesma atividade, a atividade laborativa do espírito, para ele tem um outro significado, porque traz para ele satisfação, a satisfação de se sentir útil, de saber se útil, de entender que participa, que contribui, que produz, né? A gente, quando está investido na matéria, a gente tem essa resistência de entender o trabalho como fonte de satisfação, como fonte de prazer, de alegria, né? Eu me reporto a Gênesis porque para nós parece uma maldição, né? E não é. é. Na verdade, é fonte de aprimoramento, é fonte é exercício constante de inteligência, né? E mais que isso, e é o que eu chamo a atenção, é você produzir para o outro, é você ser útil, é você contribuir para o conjunto, né? Muito bacana a 563. E também fica bem claro para nós agora a explicação de por que os espíritos não têm interrupção de atividade, né? Nós já vimos ali que o descanso permitido aos espíritos, né, anteriormente nós vimos isso, é uma coisa, vamos dizer assim, em que eles podem se dedicar a outros pensamentos. Pode se dedicar a outra natureza de pensamentos. Seria o repouso dos espíritos, né, na erraticidade. Nós também já vimos isso na questão anterior. Aí o Kardec desdobra essa questão, né, do trabalho contínuo. E aí ele pergunta assim, concebe-se isto em relação aos bons espíritos? Eu consigo, ele diz Kardec, eu consigo entender isso em relação aos espíritos mais elevados. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Eles também têm essa mesma rotina e enxergam da mesma forma o trabalho? E aí o orientador responde assim, a estes, aos inferiores, aos iniciantes, né, a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Nós já vimos que todos indistintamente trabalham, contribuem para a obra de Deus, né? E cada um no seu, vamos chamar assim, no seu quadrado, no seu espaço, naquilo que domina, naquilo que consegue executar. Aqui, quando Kardec pergunta ao espírito a respeito da natureza do sentimento em relação ao trabalho entre superiores e inferiores, é mais ou menos isso que ele tenta colocar no desdobramento, o espírito não entra no detalhe de sentirem esses inferiores o mesmo prazer, vamos dizer assim, né, que sentem os mais elevados. E a gente consegue entender isso, né, mesmo que ele não tenha dito, essa dificuldade por conta da percepção que os espíritos têm acerca do que fazem. Aqueles mais elevados, tendo mais visão de conjunto, tendo muito mais experiência, conseguem avaliar muito melhor, né, a contribuição que presta e os efeitos que produz com o seu trabalho. Aquele que é o camarada, vamos chamar o peão da obra, aquele que é o iniciante, não tem essa visão de conjunto. Então talvez, né, não se sinta tão, vamos dizer assim, tão feliz com o que produz, por não entender o quanto a sua contribuição é importante para o conjunto. Ele não tem a visão de conjunto, né? E ele diz, olha, todos contribuem na medida do que podem, as ocupações são relativas à sua capacidade. É óbvio, né, que aquele que tem visão mais abrangente, né, consegue ter uma percepção melhor do resultado do que aquele que faz um trabalho pequenininho no começo da cadeia, né, que não consegue ver
o conjunto da obra. De qualquer maneira, né, esse entendimento nós já tínhamos também, que cada um recebe conforme o que produz, a cada um segundo recebe os frutos daquilo que semeia, não é? E que cada um só também consegue apreender aquilo que é capaz. Então aqui, também nas tarefas, Deus não dá uma tarefa que a gente não consiga executar. Não permite que a gente participe dessa maneira, né? Trazendo para o terreno do Espiritismo, né, e trazendo, vamos dizer, para as diferentes correntes religiosas que têm essa fundamentação espírita, né, a gente entende, por exemplo, né, a participação de espíritos em diferentes graus de avançamento dentro da equipe espiritual das casas, por exemplo. É óbvio que tem que ter coordenação, mas é óbvio que tem que ter trabalho braçal, vamos dizer assim. Então, espíritos de ordem elevada e outros nem tanto, dentro da mesma equipe, trabalhando em conjunto para conseguir levar o apoio espiritual, tal coisa. Aqui a gente consegue, extrapolando o raciocínio, entender que as equipes das casas espíritas não são constituídas só por espíritos iluminados. É constituída também por medianos, né, e mesmo alguns, né, vamos dizer assim, um pouco mais baixo na escala, né, que se encarregam de diferentes tarefas na assistência. Tá? Questão 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma se ocupem? Gente que não faz nada, né? De braço cruzado, pela eternidade. E aí o nosso orientador responde assim: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Esse raciocínio que a gente tem de querer o fim de semana, né, doido pelo fim de semana, não para descansar o corpo, mas para não fazer nada, para ficar ocioso, completamente ocioso, né? Não lê, não faz mais nada, né? Só dorme, vamos colocar assim. Está bem retratado aqui. Nós não conseguimos ainda entender, né, a importância que tem o tempo como um dom divino para nós e o quanto a gente pode, em descansando de uma coisa, trabalhar em outra, né, aproveitando o tempo. Aqui nós estamos falando de tempo, né? Mas esse estado é temporário e relativamente à sua inteligência ou ao entendimento que ele tem da importância do tempo. E ele prossegue: há certamente como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, lá no comecinho, todos são quais crianças, que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. Na medida que a gente vai evoluindo na escala espírita, vai avançando em progresso e entendimento, né, a gente vai buscando mais oportunidades de trabalho. É isso que ele diz, né? Ele diz: olha, eu estou me referindo àqueles que já tomaram consciência de si mesmo, do seu livre-arbítrio, do tempo disponível e do objetivo a alcançar, né? Aqueles que estão em início de caminhada são mais instintivos, então podem até cruzar os braços entendendo, né, não entendendo, né, a importância do tempo que foi dado a eles, né, das oportunidades que estão ali adiante.
De qualquer maneira, é um estado temporário. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? E o orientador responde assim: atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Ou seja, naquilo que a gente produz, só chama a atenção dos nossos amigos espirituais aquilo que, vamos chamar assim, vamos botar o termo do momento, é uma inovação, é um avanço. Aquilo que é vala comum, que é coisa comum, que é progresso já alcançado, não chama a atenção. Questão 566. Aqui vai numa sequência, né? São duas e um desdobramento que abordam essa mesma temática. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida. Ele mantém esse, vamos chamar, pendor para aquela determinada área de conhecimento. E o orientador responde assim: tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem a Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em existência anterior, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos, os mais adiantados, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalho de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. E o Kardec desdobra a questão. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, aos espíritos mais vulgares, que ainda não que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. E o orientador responde assim: com relação a estes, o nosso caso, os medianos, os que estão no nosso patamar, com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. O que a gente depreende dessas três questões, e vou tentar sintetizar, né, é que nós já vimos que a gente deve buscar ciência de tudo. E quando ele diz, né, que tudo se confunde num objetivo geral, tudo contribui para que haja um conhecimento universal. A gente valoriza muito o especialista, né? Então hoje, por exemplo, nós temos um médico numa área, um médico na outra, o cara que cuida do dedo, mas não cuida da mão inteira, né? E o que o nosso orientador coloca é o seguinte: o grande objetivo para o espírito não é ser um especialista, mas um generalista, ou seja, detém conhecimento em todas as áreas e consegue conjugar esse conhecimento, né, de uma forma a resolver os problemas genericamente, na generalidade.
não abordando por um lado ou por outro, mas abordando por todos os lados. Então ele diz, olha, cada existência permite ao homem a aquisição de uma especialidade. Todas as especialidades conquistadas vão contribuir para um grande objetivo geral, que é ele ter um conhecimento universalizado. Então, quando ele olha para um problema, não observa só por um prisma, ele vê por todos os ângulos possíveis. Né? Ele reforça a ideia. Lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Saber tudo para ser perfeito. Ele tem que ter um conhecimento universal. E aí ele diz, mas tá, tudo bem, nós estamos falando de espíritos puros. E espíritos medianos como nós apreciariam as artes e tal coisa? Sim, eles são como vocês. Estão no seu mesmo nível. Se impressionam com as conquistas que vocês estão fazendo. Aqueles que já estão mais adiante já não se impressionam mais. Isso para eles é assunto ultrapassado. Né? Conseguem ver muito além daquilo. Questão 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Eles se misturam, né, nos nossos prazeres e nas nossas ocupações? E aí o orientador responde assim: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. E aí tem uma notinha. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências, às lembranças que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. A questão é, os espíritos se misturam aos nossos prazeres e às nossas ocupações? E o orientador diz, olha, sim, eles estão aí do vosso lado. Se diferenciam, né, pelo, vamos chamar assim, avançamento moral de cada um. Os mais elevados vão conviver com vocês nas atividades, nos prazeres, observando a possibilidade, né, de obter ou de conduzir para o bem geral, né, que haja progresso. Então, vamos dizer, essa companhia seria no sentido de que aquilo de bom produzido fosse revertido para o uso geral. Os outros, os que estão ao nosso nível, né, participam porque ainda se comprazem no que nós fazemos ou porque as suas ideias materiais ainda estão no nosso nível de entendimento. Né? Então aí dá para a gente entender quando ele diz que é conforme o grau de elevação ou de inferioridade. Os mais elevados não ficam do nosso lado naquilo que não possa, ou naquilo que não produza, né, progresso, melhoria. Então, o que é corriqueiro ou o que é sem consequência prática positiva, para eles não interessa. Para os outros interessa, mas por quê? Porque ainda remete à lembrança que eles têm da vivência que tiveram na carne, ou porque aquilo que a gente faz está de acordo
né, com o conceito que ele ainda tem, com as ideias que ele ainda tem. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós temos companhia constante. A finalidade difere dos companheiros, né? Dependendo do grau de evolução dos nossos companheiros. E eu ainda vou avançar mais um bocadinho. E isso depende também da atividade que a gente faz, porque se a nossa atividade é, vamos chamar assim, direcionada para o bem, é uma atividade benemerente, é uma atividade de assistência, tal coisa, isso interessa aos espíritos mais elevados. Né? Se é uma atividade que não resulta em nada, né? Uma boa churrascada com cerveja, por exemplo, né? Isso não interessa aos mais elevados, já interessa a quem gostava de churrasco com cerveja, né? E vê ali uma oportunidade de rememorar os prazeres próprios daquelas reuniões. Né? Fica fácil da gente entender. Questão 568. Pergunta Kardec. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade, livres ou encarnados? E aí o nosso orientador responde assim: podem tê-las num e noutro estado, encarnados ou livres. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Seria as missões, né? Seriam a grande ocupação para os espíritos errantes. 569. E aí ele prosseguindo no campo das missões, né? Havia ocupações e missões, né? É o tema. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E aí o nosso orientador responde assim: são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. E uma notinha. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Algumas desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos. Velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. A maneira, então, pela qual nós cumprimos os nossos desígnios, as nossas missões, é que é vamos dizer assim, a escada pela qual nós vamos adiante. E aqui fica muito claro, né? As missões não precisam ser missões, vamos colocar assim, universais, uma coisa de grande porte. Podem ser missões, como ele diz, locais, pessoais. Assistir uma pessoa, assistir um enfermo, né? Dar conselhos, coisas que a gente não considera como trabalho e são tarefas importantes, né? São trabalhos importantes. Aqui ele coloca na categoria das missões. Né? E a 570. Aliás, a 570, daqui, da 568 até a 572, ele fala de missão. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios
que lhes compete executar, a gente consegue perceber sempre qual é a vontade de Deus? E aí o orientador responde assim: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Aqui, mais uma vez, aquela ideia lá de trás de que todos obram, mas somente aqueles que têm um avançamento grande conseguem apreender o conjunto da obra. Né? Então, quando ele diz aqui que muitos trabalham como instrumentos cegos, cumprem missões sem entender qual é o desígnio divino. A maioria de nós, né, trabalha aqui e ali sem compreender a extensão desse trabalho, aonde é que nós vamos chegar, qual é a finalidade. Nós somos os instrumentos cegos. Né? Por conta do nosso próprio avançamento moral, por conta do nosso próprio desenvolvimento. A gente não consegue muito bem perceber. Uma vez ou outra a gente consegue ver o alcance da tarefa que a gente está executando. Né? Mas não é uma coisa comum, uma coisa... Muitas missões a gente executa sem perceber que está executando. Né? 571. Só espíritos elevados desempenham missões? Só os puros ou os imperfeitos também? E aí o orientador responde assim: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, todos trabalham, todos cumprem missão. Imperfeitos ou puros, os espíritos estão sempre a trabalhar, sempre a desempenhar missões. O que a gente tem que entender é que elas são compatíveis, têm que ser compatíveis com a nossa capacidade de trabalho. Né? E isso envolve o entendimento, a vivência, a experiência. Né? Então, é nesse sentido que ele coloca. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Missões muito importantes, que exigem uma grande visão, né, uma grande experiência, são atribuídas aos espíritos puros. Uma missão, né, que demande pouca experiência, para nós outros aqui. Né? 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Ele a pede e fica feliz se lhe é concedida. E aí um desdobramento para encerrar. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Né? E o orientador responde assim: sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Porque a missão tem que ser distribuída de conformidade com a capacidade. O fato de ser voluntário para trabalhar não nos habilita a fazer qualquer trabalho. A boa vontade não é suficiente às vezes. Na maioria das vezes, exige-se um mínimo de habilidade, de capacitação para fazer as coisas. Né? Então essas duas últimas aqui nos dão uma ideia muito boa do que acontece conosco. A gente pede a Deus a missão e fica satisfeitíssimo quando recebe. Né? E é importante que a gente entenda que o fato da gente querer determinada coisa não é suficiente. Querer fazer determinada coisa, determinado trabalho, determinada missão, não é suficiente. Exige também que haja capacidade para que aquilo seja levado a bom termo.
Resumindo essa primeira parte, né, eu gostaria de reforçar algumas ideias aqui que eu acho que tem que ficar marcadas para nós, para a gente poder entender não só o espírito na erradicidade, mas o nosso caso também. Todos têm deveres a cumprir. Nenhum de nós está aqui a passeio. Nenhum dos irmãos está na vida a passeio. Todos estão com um objetivo definido e têm tarefas para cumprir para chegar no objetivo. Além da gente se melhorar, que é o grande objetivo que colocou Deus para nós na criação, né, nós estamos envolvidos na obra divina. Nós somos os ministros de Deus. Nós somos as mãos, os obreiros, os trabalhadores que executam as tarefas. Para atingir o grande objetivo, né, a perfeição, então a gente tem que abrir o leque. Nós não vamos ficar na zona de conforto. Nós temos que habitar todas as partes, adquirir todos os conhecimentos e trabalhar em todas as tarefas, né? E a justiça impõe que todos nós sigamos o mesmo caminho. Nenhum de nós é privilegiado pulando etapas. Todos nós faremos o mesmo trieiro, né? Por fim, né, a gente tem que entender que os espíritos elevados também estão em trabalho. Obviamente, o trabalho deles é muito mais complexo que o nosso, né? Porque eles têm que receber diretamente de Deus a incumbência e transferir isso para a mão de obra, que somos nós, os de classes inferiores, de uma forma que a gente consiga entender e executar, né? Também são eles os encarregados, os grandes coordenadores, encarregados de fazer com que tudo se cumpra. Então, eu acho que dá uma boa visão, né, de escala espírita, de progressão, assuntos que nós já vimos, né, e que agora são abordados na forma de ocupações e missões. O que cabe para um espírito errante, cabe para um espírito encarnado. Cabe para o espírito, em qualquer circunstância. Então, muitas das coisas que a gente vê aqui para o espírito na erraticidade estão correntes na nossa vida, são fatos, são coisas do nosso dia a dia. Tá? Então, nos serve de imediato esse conhecimento aqui, né? Nós ultrapassamos um bocadinho, 53 minutos. Vamos encerrando essa participação. Renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade, né, de reflexão, de estudo, e agradecendo ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia que nos permitiu ampliar a nossa visão, aclarar a nossa percepção, melhorar o nosso entendimento. Rogando ao Mestre nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.